O programa a seguir é livre para todos os públicos. Assim como o nosso corpo físico necessita do alimento para se manter vivo, nossa alma necessita da oração para se conectar com Deus. Vamos refletir sobre isso? Você já fez a sua oração hoje? Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação e que tem por objetivo a divulgação da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Hoje nós temos a grata satisfação de receber Francisco Folhadella, atual presidente do Lar Abrigo Amor a Jesus. Francisco, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Nancy, nós é que agradecemos. E quando eu falo nós, eu estou me referindo aos nossos idosos, porque você está nos ofertando uma oportunidade muito grande de nós fazermos uma prestação de contas. Já que nós vamos falar sobre o Laje, uma prestação de conta a esse público teu maravilhoso, que nós sabemos da penetração que o seu programa tem, para que eles possam ter um pouquinho de conhecimento, porque consciência eles têm, porque eles participam, nos ajudam, um pouquinho de conhecimento do funcionamento dessa casa tão querida que é o Laje. Então, vamos começar, assim, a grande maioria das pessoas em Friburgo conhece o Laje, mas existem aquelas pessoas que às vezes me perguntam onde é, como é que funciona. Então, nós gostaríamos que você fizesse um apanhado geral. Vamos começar lá do princípio. O que é o Laje? Nancy, eu diria a você que o Laje é fruto de uma sociedade solidária. Se a sociedade friburguense não assumisse o Laje como ela assume, o Laje não existiria. A estrutura, vamos dizer assim, as nossas instalações, nós estamos ali esqueci o nome agora daqui. Lagoinha? Lagoinha, na Lagoinha, é. A gente acaba esquecendo. Na Lagoinha nós estamos ali. Mas ali, o que é? Aquele prédio, até interessante você dar essa abertura, nós temos um companheiro, o Ivan, que ele é do Centro Espírita Friburguense, que ele está fazendo todo um apanhado desde o início do Laje. Nancy, interessante que ele nos mostrou uma ata daquele português arcaico, em que aqueles 2 Cs juntos, né? Sei. Em que você falava, PH, né? PH, farmácia. Então, na época, ele tem isso documentado. O Laje, ele surge efetivamente em 1920. Ele vai se tornar, né, juridicamente em 1929. Sim. Mas desde 1920 ele surge já acolhendo moradores de rua. Houve na época um incidente muito sério, que foi uma pessoa desabrigada morreu de frio em frente à matriz ali. E a comunidade espírita de Friburgo, na época, ficou muito abalada com aquilo e movimentou-se na época o Centro Espírita Friburguense, que capitaneou esse movimento, e aí então surgiu o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, que desde a sua constituição, a proposta é sempre acolher dentre os necessitados, os excluídos. Isso é muito importante porque, às vezes, não basta ser só necessitado. Há de ter também essa exclusão. Isso é, não tem ninguém, não tem nenhum familiar, é aquele nosso irmão, aquele nosso idoso que está ao Deus dará. Sim, desprovido de tudo. Desprovido de tudo. Tem que ser uma carência
física, uma carência financeira, uma carência emocional, porque realmente nós temos lá os nossos idosos chegam em grande quantidade, depressivos, enfim. Então, essa carência não é só a carência física, Sim. porque hoje nós estamos vendo, hoje a sociedade moderna, ela obriga em que o casal trabalhe. Muitas vezes a pessoa tem um idoso em casa e que ela quer uma instituição porque colocar o idoso, porque o pai, o marido trabalha, a esposa trabalha. Então, esse idoso não é o nosso cliente. O nosso cliente é aquele que não tem filho, não tem neto, não tem tio, não tem sobrinho, enfim. Ele está praticamente só no mundo e com necessidade de acolhimento. Entendeu? E o detalhe interessante, Nancy, é que hoje nós temos uma lista de espera em torno de 150 idosos. E a coisa é tão séria, e nós sabemos disso, porque a população está envelhecendo, Sim, sim. não é? E além de envelhecer, nós temos hoje uma sobrevida grande, né? Hoje nós temos idosos lá no Laje que, graças a Deus, chegam a 90 anos. Nós tivemos um que desencarnou com 103 anos. Eu costumo dizer, eu vou fazer 70 anos. Então, quando eu chego no Laje, eu me sinto um adolescente. Porque lá é todo mundo 89, 90, entende? Então, hoje, a média de idade do nosso público é muito alta. Sim. Então, o que nós fazemos, Nancy? Até porque o Laje, como nós dissemos aqui, reiteramos, é fruto de uma sociedade solidária. Quem mantém o Laje é a sociedade friburguense. E aí eu estou me referindo à pessoa física, aquele companheiro que contribui, aquele companheiro que faz a sua doação na campanha do quilo, aquele companheiro voluntário que está lá no Laje ajudando de alguma forma, aquele empresário, e não são poucos, eu diria até que a maioria dos empresários de Friburgo colaboram muito. Haja visto, Nancy, que toda a obra que nós fizemos no Laje, todas as edificações, todas as mudanças de móveis, de utensílios, foi com a participação efetiva do empresariado. Nós temos aqui que fazer um parênteses e agradecer ao seu Elcio e à Clélia, que foram excelentes companheiros. A Clélia ainda continua conosco lá, e nós tivemos a oportunidade de estar com ela nessa semana, convidamos ela novamente para reintegrar o Conselho Fiscal, porque ela é uma pessoa que conhece o Laje a fundo. Então, a Clélia, no Conselho Fiscal, ela vai fazer um papel preponderante. Então, Nancy, nós temos hoje uma população de 150 idosos aguardando uma vaga. Como é o processo para se candidatar a essa vaga? Seletivo. Seletivo. Como é o processo seletivo para conseguir uma vaga no Laje? Primeira coisa, assistente social. É preciso que aquele que esteja pleiteando uma vaga ou o familiar daquele que esteja pleiteando uma vaga vá ao Laje e faça um cadastro com a nossa assistente social. Então, ali ela vai apanhar todos os dados daquele idoso, familiar, enfim, vai fazer um cadastro minucioso daquele idoso. De posse desse cadastro, nós temos um protocolo, diga-se de passagem, que foi constituído, que foi criado pelos nossos funcionários, que ele se tornou até padrão. Esse protocolo hoje ele é utilizado até pela prefeitura do município aqui. O que é esse protocolo? É um checklist. É um checklist, então sai a equipe de visitação. A equipe é constituída da assistente social, do enfermeiro e do psicólogo. Por que são 3 funcionários? Eu diria a você o seguinte, então, esses 3 funcionários, eles vão visitar o idoso e lá eles vão preenchendo aquele checklist. Tudo que ele está visualizando, que ele está vendo, que ele está sentindo, ele vai colocando naquele checklist. Muito bem. Então, nós temos sempre atualizado em torno de 15
formulários desses preenchidos, que quando surge uma vaga, aí sim, aí a diretoria se reúne e baseado naquele frio papel, Nancy, é que nós fazemos então o processo seletivo. Então a internação, ela passa pela triagem da inscrição da assistente social, da visita desses 3 funcionários, o psicólogo, o enfermeiro e o assistente social. Eles preenchem o checklist, surgiu uma vaga, a diretoria, porque nenhum diretor só ele tem poder para internar ninguém. Sim. A decisão de internação é uma decisão colegiada. Aliás, nós estamos criando uma rotina em que todas as decisões do LAGE serão decisões do colegiado, da diretoria. Aí sim, aí esse idoso, então, ele está... Por que essa rotina, Nancy? Pelo seguinte, eu tive a oportunidade de ir fazer algumas visitas e o impacto da primeira visita, você acolhe. Sim, sim. Você não consegue partir para o segundo. Sim. Porque é um público tão carente que você chega logo no primeiro e você, não, vamos levar para o LAGE, porque não tem condição. Então, nós colocamos isso no papel para que essa diretoria ela possa analisar, dentre aquele quantitativo, qual é que realmente é o mais necessitado. Sim. Porque nós vamos fazer essa seleção baseado naquele frio papel. Sim. Então, não há o lado emocional, não há a interferência política ou a interferência do apadrinhamento. Sim. Não. O papel é que vai dizer. Aquele que realmente traduz a maior necessidade para que a gente, então, possa acolhê-lo ao LAGE. É um processo bem democrático, Nancy. Então, todo esse trabalho que o LAGE tem, da onde vem a fonte de recursos? Nancy, é uma boa pergunta. E aqui nós temos um demonstrativo, se você me permite. Pode, à vontade. Aqui nós temos um demonstrativo, nesse caso aqui é um demonstrativo de novembro. Nós gostaríamos de dizer que esse demonstrativo aqui está relacionado de uma forma sintética todas as nossas receitas e as nossas despesas, sendo que nós somos uma entidade filantrópica em gozo dos seus direitos. O que é uma entidade filantrópica? Uma entidade filantrópica, para ela gozar dessa benfeitoria, Nancy, desse status, vamos dizer assim, da isenção, porque, por exemplo, nós não pagamos a parte patronal do INSS. Nós recolhemos do funcionários e repassamos para o INSS. Nós não pagamos o imposto à prefeitura, entende? O que acontece? Para nós gozarmos disso, nós temos que ter uma escrituração contábil, porque todo ano nós passamos por esse processo de renovação. Isso nos foi dado e não. Todo ano nós precisamos estar revalidando esse processo. Então, agora mesmo, nós tivemos que colocar toda a documentação e aí nós temos que ter um balancete, balanço com nota explicativa, com tudo que tem direito, porque isso vai para Brasília, isso vai para o Conselho Nacional de Assistência Social, para que possa revalidar a nossa filantropia. Muito bem. Então, nesse balancete, nós temos que demonstrar, comprovar, porque uma entidade filantrópica ela não pode remunerar os seus diretores. Sim. Então, todos os diretores do LAGE, eles são voluntários. É importante que isso seja dito. Todos os diretores do LAGE são voluntários. Não há como se pensar em remuneração para a diretoria, não existe isso. Até porque a entidade filantrópica ela pode auferir recursos, ela pode ter uma receita bem maior do que a sua despesa, mas esse excedente da receita ela vai ter que aplicar em benfeitoria e melhoria da entidade. Então, eu não posso ter o lucro, vamos dizer assim, não existe isso. E nós
somos uma entidade deficitária. Nós vamos mostrar isso. Então, Nancy, se você me permite, eu vou fazer algumas aqui. Eu gostaria de primeiro falar o nosso plano de ação. Nancy, nós estamos trabalhando desde que nós assumimos lá o grupo, né? O Rogério, eu e toda a equipe que está lá, né? Nós começamos a trabalhar com o plano de ação. A partir de quando vocês 2015. 2015. 2015, o Rogério foi tesoureiro, eu fui o tesoureiro, o Rogério presidente. Em 2017, eu passei a ser vice-presidente, a Leda Couto entrou como tesoureira. Então, a equipe é a mesma, apenas nós temos que mudar, porque o estatuto ela não permite. Hoje eu estou como presidente, o Rogério está como vice-presidente, Dona Terezinha Capela, e nós procuramos sempre trazer alguém de uma casa espírita. Então, Nancy, esse demonstrativo que aqui está, antigamente era o primeiro sábado do mês. O 8º Conselho Espírita, que é o Conselho Espírita de Unificação, ele se reunia. E nós, então, levávamos esse demonstrativo de uma forma bem sintética para que as casas espíritas soubessem de toda a nossa receita e as nossas despesas. Isso aqui, nós temos todos os balancetes de 2015, de janeiro de 2015 até hoje. E esses balancetes, nessa prestação de conta, ela não se resume só às casas espíritas, não. Sim. Ela também está disponibilizada para a comunidade. Sim. Aquela pessoa da comunidade que queira saber as receitas, as despesas, porque cada item desse aqui eu abro e eu tenho todas as especificações dele. Então, Nancy, nós temos hoje, basicamente, vamos voltar ao nosso anterior, nós falamos do nosso plano de ação. Nós, quando começamos no primeiro e segundo mandato, eu vou analisar como sendo uma continuidade, porque é uma continuidade. Nós estávamos com as nossas edificações, as nossas instalações muito precárias. Nós tínhamos, Nancy, uma lavanderia colada com uma cozinha. Para você ter uma ideia, isso era um problema seríssimo, porque lavanderia nós temos material infectante, né? As fezes do vovô, e aquilo estava colado com a cozinha. Sim. Nós tínhamos não sei quantas intimações da Anvisa fazendo com que nós saíssemos, que não podíamos ter. Nós tínhamos uma sala, que era um cubículo, não é? Em que naquela sala era onde você fazia o curativo no vovô, era onde o vovô também, se tinha um pico de pressão, se passava mal, ele tinha uma cama para ficar lá. Então, eram as instalações precárias. Eu estou dizendo aqui, não é uma crítica à administração anteriores, não. Eu estou dizendo, até agradecendo a Clélia e ao nosso companheiro Elcio, que nos deixou uma gordura, nos deixou um caixa, de modo que nós pudemos dar os primeiros pontapés. Então, o laje é comum nós ouvirmos até de alguns companheiros do movimento espírita, o laje está com dinheiro, porque faz tanta obra. Não, nós não fizemos obra. Nós fizemos aquilo que a Anvisa nos obriga, nós fizemos aquilo em que pudesse proporcionar um pouco mais de conforto a esse idoso. E, Nancy, eu diria a você, a participação efetiva do laje em termos financeiros, nos móveis e utensílios, nas edificações, não chega a 1/3 do custo. Eu estou dizendo o seguinte, se uma obra custou 90 mil reais, o laje se entrou com 20 mil reais, foi muito. Por quê? Qual era o nosso papel? Hoje nós temos um trabalho em que nós começamos a colocar no papel. Nós temos projetos que são entregues em várias e várias empresas que elas estão apadrinhando os diversos projetos. E essas empresas nós começávamos uma obra e levávamos um projeto para determinado grupo, assim, assim, assado, e às vezes pessoas físicas. E essas pessoas compravam a ideia. Que beleza. Compravam a ideia. Nós tivemos empresário que disponibilizou uma retroescavadeira quase 2 meses. Essa retroescavadeira, Nancy, nós nunca poderíamos imaginar em alugar uma, que é um custo altíssimo.
Essa retroescavadeira, quando nós estávamos fazendo a lavanderia e a intercorrência, ela ficou lá 3 meses. O empresário bancando a retroescavadeira, o motorista e o combustível. Sim. Então, ela rodou 3 meses lá, porque nós tínhamos que fazer todo um serviço de terraplanagem, de contenção de encosta, para poder fazer as edificações. Então, não tem como nós pensarmos que a instituição fez todo esse desembolso para aquela construção. Não. Então, nesse primeiro momento, Nancy, eu acho que nós cumprimos o objetivo. Hoje nós estamos com um laje em termos de acomodação, em que é preciso sim, nós estamos lá com o nosso pavilhão dos acamados, que precisamos terminar, mas já estamos em negociações com vários empresários e até com o ente público para terminar aquela coisa. Já estamos com o banheiro do pavilhão, que nós fizemos um pavilhão de festa ali, porque todas as vezes que nós íamos fazer uma festa, porque festa é a nossa fonte maior de receita. Sim, Então, nós temos que ter um local adequado para poder fazer essas festas. Então, nós precisávamos de um local adequado. Então, precisamos derrubar o banheiro, mas já temos um projeto entregue a uma construtora aqui em Friburgo, cujo empresário gostou muito lá da instituição e já se prontificou a fazer os banheiros. Então, já está assim. Então, Nancy, nesse momento agora, nós estamos passando por um processo de reestruturação pessoal. As partes de edificação, a parte de móvel e utensílio, nós estamos respirando aliviado. Existe algumas, como nós falamos, existe esse problema da enfermaria, dos acamados, que precisamos terminar, e esse do banheiro. Mas precisamos agora, Nancy, reestruturar e já estamos trabalhando nisso. Nós estamos reestruturando todo o financiamento do laje. Nancy, nós estamos usando um slogan que pode soar, à primeira vista, ao ouvido dos incautos, de uma maneira um tanto quanto ruim. Mas a caridade precisa de receita. Com certeza. Receita que eu estou falando aí. Sim. E isso aí é um slogan porque nós temos uma parceria muito boa com a irmã Adriana, da Casa dos Pobres, nós temos uma afinidade muito grande, nós conseguimos muita experiência dela, trocar experiência, e é preciso que a gente tenha consciência que a caridade precisa de receita. Então, Nancy, nós estamos passando por algumas reformulações. Por quê? Nós estamos vivendo um período de muita crise, não é? Hoje nós tivemos alguns percalços na nossa arrecadação, nós vamos mostrar aqui, em que nós precisamos fazer algumas contenções, em que, se você me permite, nós vamos mostrar aqui no seu programa. Pois não. Então, você me falou sobre a receita, né? Então, eu gostaria que você desse também um apanhado geral, porque o nosso tempo não é muito longo, mas para que as pessoas, os nossos telespectadores, tenham uma noção das despesas e da importância dessa reestruturação para adequar justamente a receita e a despesa, para que o trabalho se torne viável. Viável. Então, vamos observar aqui. Nós começamos o mês, Nancy, com R$90 mil em novembro. Isso aqui, nós temos essa receita e temos uma estimativa de receita. É bom que se diga assim, porque quando você lida com uma entidade filantrópica, você tem uma estimativa de receita. Você tem uma despesa fixa, Sim. mas a sua receita é uma estimativa. Eu preciso da subvenção, que eu não sei se o município naquele dia vai me pagar ou não. Eu preciso da doação, que eu não sei que aquele companheiro esse mês poderá fazer doação. Isso. Então, nós temos uma estimativa de receita e temos uma despesa fixa. Então, nós começamos um mês com R$90 mil e temos, Nancy, uma despesa fixa de 280, isso em novembro, tá? 280
233 mil reais. 233 mil reais. Mas como? É simples. Nós temos, Nancy, 60 funcionários. Esses 60 funcionários não é apadrinhamento nem cabide de emprego. É aquilo que a Anvisa, porque, Nancy, nós temos a fiscalização do ente público, nós temos a fiscalização estadual, porque hoje é juizado da infância, juventude e idoso. Nós tivemos até a grata satisfação de termos a juíza indo lá conhecer o Laje, por sinal ela gostou muito e se tornou uma parceira nossa, está nos ajudando, a juíza, o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Graças a Deus, Nancy, todos aqueles que nos chegam para nos visitar de alguma forma por questões profissionais, acabam se tornando nosso parceiro. E isso para a gente é muito bom. Por isso que nós gostamos muito de receber visita. Nós gostamos que as pessoas, o ente público, vá nos visitar, porque essa visita sempre redunda em um processo bom para o Laje. Então, Nancy, nós temos a despesa de pessoal. Nancy, eu tenho aqui mais ou menos 85, 54. Eu posso dizer a você tranquilamente que nós temos de pessoal hoje em torno de 130 mil reais. Nós estamos falando de 60 funcionários, nós estamos falando de nível superior, uma nutricionista, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, 2 fisioterapeutas e 2 médicos. Nós temos 2 geriatras. É o mínimo? É o mínimo necessário que a Anvisa nos obriga para que a gente possa ter 80 idosos em regime de acolhimento interno, de longa permanência. Sim. Então, daí vem técnico de enfermagem, que nós temos que ter um quantitativo proporcional aos idosos. Auxiliar de enfermagem, nós temos que ter esse quantitativo também proporcional aos 80 idosos. Cuidadores. E depois nós temos pessoal de serviços gerais, de limpeza, e pessoal da cozinha. Nós temos cozinheiros. Enfim, nós temos hoje 60 funcionários, que é o mínimo necessário que a Anvisa nos obriga a ter para que possamos ter esses 80 idosos. Nancy, e aí, como nós estamos agora numa fase de reestruturação, nós estamos tomando algumas medidas que, à primeira vista, pode parecer para o público um tanto quanto antipática. Sim. Por exemplo, nós tivemos que terminar o sebo. Mas por que nós terminamos o sebo? O sebo, quando ele foi pensado como um local de lazer. Para quê? Nós tínhamos uma biblioteca imensa, entende, Nancy? E recebíamos também muitos livros, principalmente dos colégios, porque o livro didático, todo ano, se renova. Então, nós recebíamos. Aqueles livros não podem ser vendidos. Então, nós estocávamos lá para que aquilo fosse reutilizado até pela comunidade carente. E, de repente, se o aluno precisasse daquele livro, ele levava, porque a nossa proposta até era interessante levar, porque esvaziaria aquele espaço. Então, nós criamos esse espaço. Ao lado disso, nós temos que pensar na receita. Ao lado disso, nós pegamos uma pessoa e dissemos a ela, você faz um café, faz aqui um salgado, para que isso possa ser uma fonte de renda. Porque a pessoa iria lá ler um livro, coisa e tal, comia um pastel, tomava um café, mas, infelizmente, não foi adiante. Não foi adiante. Antes desse processo, nós tínhamos um rapaz que também estava lá, mas o processo, eu acho que por ser difícil acesso, Nancy, eu acho não, tenho certeza, havia um local de difícil acesso. Hoje, o imóvel ele cada vez vai diminuindo. As pessoas hoje não têm aquele espaço para ter uma biblioteca em casa. Hoje você pega o e-book, você lê o e-book no teu iPhone, no teu celular, enfim, tem aquele Kindle, né, da Amazon, tem o iPad. Então, hoje as pessoas não estão mais comprando livros, né?
E a gente vê hoje, né, algumas companheiros nossos, né, que têm grandes obras, eles estão fazendo palestras e sendo obrigados a cobrar o ingresso. Não é mercantilismo, não. É fazer arrecadação para manter lá a obra social dele. Porque a venda de livro, aquele livro de papel, ele está um processo que está acabando. Né? A sociedade está mudando. Então, nós fomos obrigados de acabar com o sebo. E aí, Nancy, entramos com um bazar chique. Nós temos o bazar. Esse bazar chique está nos dando R$5.000. Nós tínhamos um sebo que não nos trazia nenhuma receita, ficava no 0 a 0, ou então trazia uma receita de R$100.000. Porque, por exemplo, quando nós estávamos com a estante virtual, o volume de venda era muito grande, mas a despesa, porque nós tínhamos, por exemplo, só com o correio, vou mostrar a você aqui, uma despesa de correio, olha aqui, ó, R$2.000, R$1.913, está aqui, ó. Então, tornou-se inviável. Inviável. Nós precisamos de receita. Aquela máxima fica valendo, a caridade precisa de receita. Então, precisamos terminar o sebo e colocar no sebo um bazar chique. Esse bazar chique está nos trazendo R$5.000, R$6.000 por mês. É significativo. É significativo. Já é a conta do medicamento do vovô. Francisco, nós vamos pedir licença para você e os nossos telespectadores e vamos fazer um pequeno intervalo, mas já voltamos já já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Amigos da TV Zoom, nós estamos hoje conversando com o nosso amigo Francisco Folhadella, presidente do LAGE, que está trazendo para nós informações sobre essa instituição tão importante para a população da nossa cidade. Francisco, nós falávamos sobre a fonte de recursos e também as despesas que o LAGE tem. Nós gostaríamos agora de entrar num outro assunto que tem gerado assim, uma série de controvérsias nos últimos dias. Queríamos que você explicasse o que é o Projeto Fraldão, como funciona e qual a reestruturação que vocês estão fazendo para esse projeto. Ô Nancy, o Projeto Fraldão digamos assim, o LAGE nós utilizamos muita fralda. Para você ter ideia, nosso consumo mensal está em torno de 10.000 fraldas. 10.000? 10.000 fraldas. Nós estamos 80 idosos e hoje ficou claro para a gente que a troca de fralda, forrinho, porque o forrinho você, às vezes, o vovô só fez xixi, então você troca só a parte da frente. Então, esse processo é muito mais barato do que ficar e ter uma assadura, enfim. Então, hoje, a rotatividade de fralda é muito grande. Nós, a todo momento,
os nossos funcionários, eles estão percebendo-se, porque a gente percebe que ela está utilizada porque ela fica pesada, então ela baixa muito. Então já pega aquele idoso, troca. Então nós temos em torno de 10 mil fraldas. O projeto Fraldão, ele surgiu com a família Toller, seu Donato e Dona Maria, aqui nós temos um grande carinho, para que confeccionasse as fraldas para esses nossos idosos. Sim. Então, nós começamos atendendo ao público interno. Só que talvez tenha quase 20 anos esse projeto. Quando você tem uma máquina nova, Nancy, a coisa flui de uma forma muito bem. Mas com 20 anos de uso, essa máquina começa a dar N problemas. Então, hoje, para cada fralda produzida, nós tínhamos a perda de 2. Para se ter uma ideia. Quando você acabava-se de fazer uma fralda, nós já tínhamos perdido 2 fraldas material, porque o nosso maquinário tornou-se obsoleto. Então, toda hora quebra, toda hora corta errada. Então, hoje produzíamos muito mais fraldas defeituosas do que fraldas perfeitas. E o que acontecia? Essas fraldas defeituosas não se jogavam fora, até porque nós sabemos que existem outras instituições que precisam. Então, essas fraldas defeituosas, elas eram encaminhadas para as instituições carentes que precisavam daquelas fraldas. Eram feitas doação. Mas, Nancy, o problema é que o Laje não tem essa disponibilidade para manter esse custo. Vou dar um exemplo a você aqui. Nós estamos aqui iniciando o mês de novembro no projeto Fraldão com 1.366,78. Nós iniciamos novembro com esse valor aqui. Nós vamos terminar o mês no projeto Fraldão com uma receita daqueles que podem pagar de 7.623 e uma despesa de 20 mil reais. Não então, bate, a conta não 13 fecha. mil reais. Nancy, mas vocês têm o yakisoba. Sim, nós temos yakisoba, mas também vamos mostrar. O yakisoba do Fraldão nos trouxe uma receita de 38 mil. Se eu tenho 38 mil para fazer frente ao ano inteiro, eu em um mês já gastei 13 mil, o máximo que eu vou conseguir fazer é que dure 3 meses. Nós conseguimos fazer que isso durasse 12 meses. Nós tivemos que fechar o projeto para reestruturá-lo. Sim. Essa reestruturação não é maquinário. A máquina que está lá, ela não tem condições, porque para fazer uma fralda perfeita, perdemos 2. Sim. Então, o material que nós perdemos está sendo muito maior do que o material que se transforma numa fralda. Então, nós precisamos trocar a máquina. E hoje, uma máquina, nós já estamos pesquisando no mercado, está em torno de 20 mil reais. É uma coisa que nós não temos como captar esse recurso para fazer a quantidade que nós estávamos fazendo, Nancy, para você ter uma ideia, de 25 a 30 mil fraldas. Nós estávamos fazendo, para fazer 30 mil fraldas, nós gastávamos como se estivesse fazendo quase 100 mil fraldas. Sim. Porque 2/3 nós perdíamos. Sim. Então, não tem como. Nem qualquer empresa, ou no menor sinal, ela para, não tem como. Então, nós tivemos que paralisar. O projeto está voltando. Estamos nesse primeiro momento, estamos atendendo apenas o público interno, Sim. que são essas 10 mil fraldas. Estamos captando, buscando junto ao empresário, já fizemos alguns projetos, encaminhamos para alguns políticos, para conseguirmos uma máquina nova. Quando nós conseguirmos essa máquina, nós vamos pensar, então, em começar a produzir o excedente. Sim. Esse excedente, Nancy, é que vai ser, então, compartilhado com as instituições carentes. Esse excedente é que vai ser doado para aquelas famílias que não podem comprar ou vendido a preço de custo para aquelas famílias que podem pagar. Nancy, nós gostaríamos de deixar bem claro aqui
que nós não deixamos nenhuma família necessitada sem a fralda. Hoje existe o programa da farmácia popular, em que você compra na farmácia da rede comercial, da rede da cidade aí, você compra a fralda, desde que você comprove que você necessita, através de um documento do SUS, você tem aquisição dessa fralda pelo mesmo preço que nós vendíamos lá no Laje. A preço de custo. A preço de custo. É uma política de atendimento do governo em que ela fornece medicamentos para pressão, medicamentos para diabetes e fornece também essas fraldas para aquelas fraldas geriátricas, para aqueles que necessitam, a preço bem acessível. Convidativo, entende? Bem acessível. Então, nós não deixamos de atender. Sim. Agora, nós não podemos. Uma coisa é você não ter condição de continuar. Mas acabou o projeto? Não. O projeto não acabou. E, com certeza, virá muito mais forte. Porque a nossa proposta, Nancy, nós somos visionários. Nós, diretores do Laje, nós somos visionários. E aqui eu gostaria de convidar a comunidade friburguense a compartilhar esse sonho conosco. Nancy, eu quando digo que o Laje é o fruto de uma sociedade solidária, porque o Laje é outro mundo. Nancy, nós, seres humanos, queremos aquele milagre, aquela coisa, entre aspas, sobrenatural que nós espíritas sabemos que não existe. Mas André Luiz nos fala que nós somos co-criadores, não é verdade? Sim. Nós somos co-criadores. E como co-criadores, nós estamos como Jesus. Deus é criador, mas todos nós, Jesus, nosso irmão maior, e nós somos co-criadores. Nós estamos produzindo milagre. Nancy, você ter R$90 mil, começar um mês, R$90 mil em caixa, e saber que você tem uma despesa de 233, isso é um milagre. Então, eu acho que é aí que nós temos que entender, esse é o milagre da vida, esse é o milagre que a espiritualidade faz a todo momento conosco. Não é verdade, Nancy? Com certeza. Nós queremos, muitas vezes, aquele milagre da cura, mas olha, aquele médico que muitas vezes nós vamos buscar para tratar uma doença, uma patologia, ele está sendo um instrumento da divindade para curar você. Aquele cientista, né, que queimou a pestana e descobriu lá o remédio, ele foi um instrumento da espiritualidade para produzir aquele milagre, o milagre do antibiótico. Não é? Mas nós queremos. Então, Nancy, é convidar, né, as pessoas para que vá ao Laje, vá conhecer, vá lá, pede. Eu queria ver como está a situação dos sócios contribuintes, quero ver como é que está isso. Isso aqui não é documento secreto da diretoria, não. Isso aqui é um documento que é entregue a todas as casas espíritas e a todo friburguense que queira ir lá ao Laje e dizer, eu queria olhar o plano de conta de vocês, as receitas e despesas. Está disponibilizado lá, Nancy. Então, esse é o nosso Laje. É uma gestão transparente. Total, Nancy, total. Até porque nós costumamos dizer com muita propriedade, a fonte, a expectativa de receita maior chama-se Laje. É o nome que tem. O nome. E, Nancy, nós temos uma transparência total, nós temos um corpo funcional que eu diria a você excelente. Isso aí nós temos, que nós recebemos comentários de familiares que vão lá, de voluntários que estão lá observando, o trato dos funcionários com os idosos, isso é muito importante. Sim. Nós estamos a todo momento observando, entende? E não permitimos que nenhum outro método seja aplicado do que não o carinho, o amor, entender que aquele ser frágil, né? Sim. E nós
estamos já com um projeto, nós temos já uma pessoa muito qualificada que está nos ajudando lá, estruturando, que é um projeto chamado Humanizar, que é um projeto ao público interno nosso, aos nossos funcionários. Como nós dissemos, essa gestão nossa, ela está vinculada para todo esse público funcionário. Então, Nancy, nós temos, por exemplo, hoje nós temos todas as doações nossas centralizadas em alimentos perecíveis ou não, que ela entra em 3 estágios, tudo com voluntários. Nós temos nosso almoxarifado, que nós sabemos tudo que tem lá dentro, que nós temos um voluntário. Nós temos hoje um comprador, que hoje não se compra nada se não passar pelo referendo do comprador, é um voluntário. Até porque, Nancy, para que haja essa transparência. Sim. Entende? Porque se você coloca um funcionário, você está expondo aquele funcionário a um cargo em que ele vai se ver de diversos momentos em situações constrangedoras. Sim. Então, nós temos um voluntário que é o comprador, nós temos um voluntário que é o chefe do almoxarife, só ele entra no almoxarifado, só ele pode doar. Até é interessante que ele é bem rígido. Se você vai lá pedir uma caixa de fósforo, ele pergunta se já serve uma aberta, porque você usa a caixa de fósforo, tem que devolver a ele. Francisco, olha só, esse programa precisaria dobrar o tempo para que nós pudéssemos especificar todo esse trabalho que tem sido feito. E a gente acha assim, muito importante que a sociedade tome ciência de tudo que tem sido feito nessa casa. É uma casa de referência na nossa cidade. Nós gostaríamos que você voltasse outras vezes, quando desejar. Nós estamos sempre de portas abertas e convidamos a todos aqueles que desejarem conhecer o Laje, conhecer os trabalhos, conhecer as festas, tantas festas que são promovidas, né? Nós teremos agora dia 17, né, Nancy? Festival de Verão. Então, olha lá, dia 17 de fevereiro. Né? Francisco, muito obrigada pela sua participação. Nós agradecemos, Nancy. E esperamos você numa outra oportunidade para continuarmos o assunto, porque eu tenho certeza que as pessoas vão perguntar. É um prazer imenso, Nancy. Nós podemos prestar um pouquinho de conta a essa sociedade que nos ajuda tanto. Isso. Eu acho que, além de um prazer, é uma obrigação nossa. Sim, com certeza. E voltamos já a reiterar o convite. Venham ao Laje, venham conhecer aonde está sendo aplicado todo o recurso que nos é disponibilizado, porque é importante que a comunidade esteja presente para saber onde é que está sendo aplicado, o que está acontecendo no Laje. Isso aí, está ok. Então, amigos da TV Zoom, antes de nós terminarmos, gostaríamos de informar a vocês que a Associação Espírita Fraternal, no dia 17 de março, vai promover o 4º Festival do Sorvete. Então, ao longo da nossa programação, dos nossos programas desse mês de fevereiro, nós vamos anunciar mais vezes. E aqueles que já conhecem sabem que delícia é o nosso festival. E aqueles que não conhecem vão ter a oportunidade de participar desta festa linda promovida pela Associação Espírita Fraternal. Uma boa semana a todos, que Deus esteja sempre conosco. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.